Minsk. É agora? Bom, eu vou conversar agora com a nossa... Me dá a imagem da comporta, antes de conversar com a nossa querida colega da Band News FM, né? Simpática, estudiosa, inteligente, inclusive é especialista nessa questão aí de tudo que envolve a questão urbana, as cidades, né? Crescimento desordenado das cidades. Estou falando da Bruna Subtits. Acertei? Finalmente acertei. Olha as imagens que eu pedi aí, ó. Olha a situação, tá vendo aí, né, o Comando Militar Sul? Essa é a comporta, a principal comporta apresentou problema, vazando água, a água que já tomou conta dos armazéns, chegou aí a Avenida Mauá. E eu vou chegar mais perto, inclusive, da Bruna, primeiro para cumprimentá-la, e seja bem-vinda aqui ao Boa Tarde Rio Grande, viu, Bruna? Obrigado por me receber, Mota. Que isso, é um prazer nosso aqui. Você que tem um programa, né, na Band News FM, isso. Todos os dias. Todas as manhãs falamos sobre Porto Alegre, especialmente Porto Alegre, e a gente pensa a cidade lá, falamos sobre o que está acontecendo. E hoje é a primeira vez que o Muro da Mauá é colocado em prova. Isso porque ele foi construído a partir da enchente de 1941, aquele susto que a cidade tomou quando o nível do Guaíba chegou a 4,76 centímetros. 4,70 e quanto? 76, 4,76 metros. Nossa, eu vi vídeos, eu falei agora há pouco, vi alguns vídeos, são poucos, né? Sim. Vi fotografias do mercado público debaixo d'água, Praça da Alfândega, região da Prefeitura. Isso, a água chegou até a Rua da Praia, né? Lembrando que ali a gente tem um trecho muito grande de aterro, né? O Sim. Aterro é anterior a essa enchente, claro, a água chegou até onde era o leito normal, natural do rio naquela época. E o muro, ele foi construído, então foi projetado a partir daquela enchente. Nos anos 70 ele foi construído, executado, e não se teve mais uma cheia tão grande como a de 41. É a primeira vez que a água passa o limite da borda do cais. Então, sim, hoje é o que o muro está sendo colocado à prova e a gente está vendo essas falhas, né? Além das comportas, né, tem a parte de concreto do muro. Ele tem essas comportas que são grandes portas móveis de ferro que foram fechadas, já estão sendo fechadas desde segunda-feira. Conclusão do fechamento. São 14, ontem, né? Isso. 6 eram permanentemente fechadas. Isso, por entendimento da prefeitura de que elas não serviam mais para fluxo de pessoas e veículos. E as outras 8 foram fechadas de segunda-feira até ontem. Até ontem à tarde. E hoje a gente está vendo que tem falhas, né? Tem pequenas fissuras em algumas delas, mas que permite a passagem da água. E é isso que o muro tem que evitar, a vazão da água. Agora, Bruna, a gente acompanhou, inclusive, o fechamento dessa comporta que deu problema agora. Que deu problema hoje, é que a comporta número 3, que fica em frente lá, a questão do Comando Militar Sul, Tribunal de Contas do Estado. A gente estava conversando agora há pouco na redação, eu e a Bruna, o Luiz Eduardo Rezende, que é o nosso diretor de jornalismo, né, outros colegas também. Essa situação das comportas foi extremamente constrangedora, saber que os motores, né, que acionariam as comportas foram furtados, quebrados, roubados. A gente não sabe onde esses motores foram parar, né, Bruna? Nem só isso, a prefeitura não repôs, porque esse furto ou roubo, ele é antigo, ele é anterior a 2019, a prefeitura nem soube precisar a data quando foi questionada, mas numa revisão do sistema que foi feita em 2019, se optou por não repor, justamente pelo risco de passar novamente pela situação de roubo. Então é uma chance ao crime, né? Que absurdo. E você vem acompanhando aí, é um estudo do governo do estado aí que quer eliminar o Muro da Mauá e colocar no lugar aí um sistema mais moderno de contenção do Guaíba? Isso na verdade existe desde que o muro foi construído, né? Um debate urbano, porque o que acontece? O muro ele separa o centro histórico de Porto Alegre, que foi formado ali no seu entorno, do cais e daquela área ali que a gente chama Guaíba, mas ainda é o Jacuí. O Guaíba é depois que faz a curva do gasômetro. Muito bem colocado pela Bruna, é verdade, gente. Né? O pessoal diz, eu mesmo falo toda hora, a régua do Guaíba no cais do... Lá ainda é Rio Jacuí. É o Jacuí, ele vira Guaíba depois da curva do gasômetro. E aí se transforma no Lago Guaíba. No Lago Guaíba, exato, e o restante da sua explicação ali correto, né? Ele não consegue seguir até a Lagoa dos Patos porque o vento sul represa a água e ele acaba voltando. É por isso que essa cheia, ela vem não no episódio de maior chuva. Parou de chover, mas ela vai continuar subindo porque ela está recebendo, o Jacuí e o Guaíba estão recebendo água de
outros rios e o vento sul impede esse escoamento rápido. Ou seja, o lago está sendo empurrado dos dois lados. Exato. De um lado vem a água da Lagoa dos Patos, do outro as águas dos outros rios que desembocam, né? No Lago Guaíba. Isso, é o Jacuí que chega no Guaíba, mas ao Jacuí chega Gravataí, Rio dos Sinos. Isso. O próprio Taquari acaba chegando de certa forma aqui, né? Eu ouvi hoje pela manhã do nosso querido diretor de conteúdo, o Osíris Marins, que nós temos aqui mais de 30 arroios em Porto Alegre. Temos, deixa eu ver se eu consigo. Se eu não me engano, são 34 ou 38 arroios aqui em Porto Alegre. Isso. Fora os rios, né? Exato, eu até vou dar um passo aqui atrás para falar o que é o Muro da Mauá. Ele sozinho é um muro, mas Sim. ele integra um sistema maior de contenção, de proteção das cheias destes rios que chegam a Porto Alegre. Esse sistema de contenção também é formado pela Avenida a Castelo Branco, a Freeway, Sim. e mais ao sul, a Avenida Beira Rio e a Diário de Notícias. Tudo isso compõe o sistema de contenção do primeiro do Rio Jacuí e depois do Guaíba. A Freeway é inclusive do Gravataí. Então a cidade está protegida contra a cheia nesses dois rios e o Lago Guaíba. E eles, quando se construiu, já as avenidas elas estão elevadas em relação ao restante da cidade, a gente consegue perceber isso. Mas o centro histórico de Porto Alegre já era consolidado, era habitado, tinha muita operação comercial, prédios públicos, e o Cais Mauá operava como um cais naquela época. Então não tinha como fazer uma obra de infraestrutura que removesse o cais ou que mudasse a estrutura ali daquela avenida. A solução de engenharia que se encontrou foi então essa, da construção do muro. O muro ele foi concluído em 1974. Desde então, fecharam as comportas 2 vezes, em 84 e em 2015, que é o que a gente lembra mais recente. Eu não me recordava disso, que em 2015 as comportas também foram fechadas. Foram, e na época, por precaução, porque ele não chegou a passar. Me dá a imagem aí do fechamento. Desculpa, Bruna. Claro. Me dá isso, a imagem do agora, fechamento de agora, essa semana. Isso. Essa daí é a número 3, né, Chiclé? Né, Suminski? Essa é a 3. Essa é a número 3, né, Bruna? Isso. É a famosa que hoje deu problema, vazou. Inclusive tiveram que arranjar uma máquina, uma retroescavadeira, para puxar e fechar a comporta. Isso, eu estive lá na segunda-feira, quando estavam fechando essa primeira ali em frente à rua do TCE, a Igreja das Dores, né? Lá no fundo da rua tem a Igreja das Dores. O que acontece? Porque roubaram os motores, se fez ali uma engenharia que eu não sei explicar, acoplaram um mecanismo ao caminhão que na sua rotação fez com que a correia girasse para fechar. Sim. Mas para fechar perfeitamente ali, para fazer o encaixe final, precisou de uma retroescavadeira para ajustar a posição da comporta. Então isso, né? Como você disse, foi muito estranho, no mínimo vergonhoso, porque a gente não pode depender disso. Você acha que isso pode ter provocado o vazamento, né? Um fechamento não adequado, né? Se fosse com motores, a comporta teria sido fechada, ou esse sistema já está ultrapassado? Eu acredito que ele está ultrapassado e, como eu disse no começo, ele nunca foi colocado à prova. Porque desde que ele foi concluído em 74, o muro e as comportas, nunca se chegou a água até ali. É a primeira vez que a água chega a esse nível. Era sempre como prevenção, né? Os fechamentos anteriores foram por prevenção. A água nunca ultrapassou o limite dos 3 metros ali, que a gente diz. Chegou 3 metros, começa a entrar na cidade, né? Começa a invadir a cidade. É o que está acontecendo agora. Existe, como eu comentava, né? Você me perguntou sobre a retirada do muro. Esse debate urbanístico, de que o muro, então, ele impede essa relação do centro da cidade com o cais, tem essa ideia de retirada dele. O governo do estado está já há algum tempo em andamento com um processo de concessão, né, um edital de concessão do Cais Mauá para a iniciativa privada, que gerenciaria aquela área por algum período na casa dos 30 anos. No edital de concessão está prevista a retirada do muro em substituição a um outro sistema, ou seja, primeiro cria um sistema que substitua o muro, depois retira ele. Mas já se tem esse sistema novo? Tem propostas, tem sugestões apresentadas pelo BNDES, que é quem fez o estudo para a concessão da área. A ideia seria um sistema do outro lado do cais, ali perto da margem mesmo do rio, porque... Deixando os armazéns livres. Isso, livres e também protegidos, porque como está hoje, os armazéns estão sendo inundados. Bem e aí colocado. A gente pensa, se passa para a iniciativa privada gerenciar e ela coloca ali qualquer operação, por exemplo, uma operação comercial, gastronômica. Numa situação de cheia,
todo o investimento feito ali vai ficar debaixo da água. Então, a ideia é colocar o sistema para o lado de lá, para que proteja também os armazéns. Isso seria só questão de recursos do BNDES ou também com participação da iniciativa privada? O BNDES ele fez os estudos agora para fazer esse investimento virar da iniciativa privada, conforme a proposta do governo do estado. E aí, claro, a gente tem o leilão ali que vai ser lançado agora em dezembro. Tem que ver se vai ter interessados, porque no ano passado se colocou também a mercado nessa proposta e não apareceram interessados. Não apareceu ninguém, né? Não. Eu me recordo. Agora, a previsão da meteorologia é que essa chuva toda... gente, aqui ninguém é pessimista, nós tratamos com a verdade. Buscamos sempre, né, os lados da verdade. A previsão da meteorologia é que vai chover até o final do ano. Sim, a primavera, pelo menos, vai ser uma estação muito chuvosa, ela segue até dezembro. Então Mais até do que o inverno? Exato, mais que o inverno. Meu Deus! Então, a gente tem essa expectativa de que siga chovendo, é importante que o sistema funcione, mas também que a gente conta um pouco com a vontade de São Pedro na brincadeira, né? Dizer que, olha, precisa parar um pouco, porque se continuar esse volume de chuva, a gente vai ver subir ainda mais. Meu Deus do céu!